Então, tu tem uma empresa com 3 sócios, que é numa garagem em Porto Alegre, né? Uma garagem que só cabiam 2 pessoas, com um computador emprestado e outro computador nosso próprio, né? Trabalhando com a Pirelli do Brasil e depois com a Pirelli da Itália. E aí a gente veio para São Paulo. Na época não tinha dinheiro para ter um laptop, então veio com uma CPU debaixo do braço, uma lista de possíveis clientes. E em um mês sai daqui com 3 clientes novos, 3 clientes grandes do mercado financeiro. Vocês então saíram dessa garagem, foram para essa sede e hoje vocês estão... Qual é o tamanho da empresa? Hoje a gente tem 3 mil colaboradores em 350 cidades no mundo. O Citibank em 2022 ele apresentou, né, que eles estavam monitorando 100 empresas no mundo de tecnologia. A gente era a empresa que mais tinha crescido no mundo sem aquisições. O nome Meta veio exatamente como um desafio a nós mesmos de continuamente estar se renovando, se reinventando continuamente, né? Facebook mudou de nome para Meta. Assim, ó, tu não imagina o que é, né? Eu tô fazendo uma reunião de manhã e o meu WhatsApp começa plim, 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 né? Primeiro, um pouquinho antes disso, a gente estava tentando comprar o nome nos Estados Unidos. Supremo, já teve Tribunal de Justiça, já teve órgão do consumidor, já teve Ministério da Justiça, sabe? O que tu imaginar... Tem para todos os gostos. Que dor de cabeça, hein? E vocês pensam em trocar o nome de vocês? Hoje eu vou conversar com o fundador da Meta. E não, eu não tô falando do Mark Zuckerberg e nem do Eduardo Saverin. Eu tô falando do Telmo Costa, que fundou a Meta IT na década de 90. Essa empresa foi fundada em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela tem mais de 3 mil funcionários. E diferente da Xará do Vale do Silício, que quer transformar a relação das pessoas com as redes sociais, a Meta IT brasileira quer transformar a forma como as empresas usam a tecnologia. Esse é o Do Zero ao Topo, o podcast que conta as histórias e os desafios dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito e clica no sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E se estiver ouvindo a gente, pode seguir a gente aí também pelo seu agregador de podcast favorito. Vamos para a história de hoje? Então, Telmo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir aqui hoje. Eu queria já começar te perguntando como que foi a sua infância, onde você começou a sua história. Legal. Mariana, primeiro eu queria agradecer a ti, ao teu time, né? Na realidade, do Zero ao Topo. Eu conheci vocês no meio da pandemia, que nem eu falei para ti antes, né? No meio da pandemia, alguns momentos alguns momentos que eram realmente muito críticos, né? Fim de semana era o momento que eu saía para correr ou para caminhar, botava os fones de ouvido e escutava as histórias do Zero ao Topo, que me ajudaram muito naquele momento, né? Me ajudaram a enxergar um pouco mais o que estava acontecendo, outros empresários, como é que eles estavam andando, e também pegar estímulos, né, para coisas que a gente fez também naquele momento de crise. Então, não tive essa oportunidade antes de falar para vocês, estou falando agora. Ai, muito obrigada, a gente que agradece. Eu espero que a gente consiga ajudar realmente as pessoas, né, ouvindo as histórias ali, se inspirando também, e também dar esse momento um pouco de descompressão, né? Com certeza. Ouvindo as histórias dos outros, os desafios dos outros, ajudam a gente também a repensar os nossos, né? Ajudam bastante. Eu tenho uma história bem interessante, né? Meu pai e minha mãe não eram empreendedores, né? Meu pai era excelente em relacionamento, né? Uma característica fundamental dele, que era a capacidade de se relacionar, né? E a minha mãe tinha 2 características muito interessantes, né? Primeiro, ela era extremamente focada, né? Então, muito focada nos objetivos, né? E, ao mesmo tempo, ela tinha um comprometimento, né, com tudo aquilo que ela assumia, que também era muito grande. Então, eu brinco o seguinte, né, que uma parte eu aprendi dentro de casa, uma parte eu aprendi vendo, né, uma parte eu aprendi acompanhando. Tive a oportunidade de acompanhar meu pai algumas vezes que não tinha com quem ficar, então ele me levava para fazer algumas visitas, né. Meu pai trabalhava com vendas e minha mãe trabalhava com administração, administrava uma empresa, uma entidade. E então, assim, histórias fantásticas, né, que eu convivi junto com eles, né. E aí, do outro lado, eu tive o estímulo que muitos amigos eram de famílias de empresários, né?
Então, eu consegui juntar as duas coisas, né? Eu consegui juntar coisas que eu vivia, que eu fui educado dentro de casa, que são fantásticas, com coisas que eu via na casa de alguns amigos, né? E eu sempre quis fazer algo diferente, né? Eu sempre, desde o início, queria fazer algo diferente. Então, eu tive essa oportunidade de realmente de ver os dois mundos e fazer as minhas escolhas, né? E quais escolhas foram essas, então? Quais foram as primeiras escolhas? O que você queria ser quando crescesse, por exemplo? A primeira escolha foi tentar abrir uma confecção, né? Comecei com uma confecção. De alguma coisa específica, assim? Foi muito interessante. Eu ia viajar com um amigo, a gente ia fazer uma viagem para a Patagônia e a gente estava correndo atrás para conseguir roupa, né, para aguentar o frio na Patagônia, e a gente não encontrou. Não. Só que a gente encontrou um ateliê, né, com costureiras que faziam esse tipo de roupa. E assim a gente começou a lançar uma confecção, né, onde tinha esse tipo de roupa de frio, e também começou a fazer algumas roupas de surf na época, né? Não deu certo, né? Por quê? Porque a gente não conseguiu dar escala no negócio, né? Era muito mais uma relação de amizade entre os sócios que qualquer outra coisa. E aí, como eu estava querendo levar um negócio mais a sério, o outro sócio não queria de uma outra forma, a gente, naquele momento, segurou o negócio e não tocou. E aí, quando eu entrei, tive a oportunidade fiz vestibular, entrei, fui fazer engenharia elétrica. Isso, né? Foi antes do vestibular, então? Isso foi antes do vestibular. Tá. Isso aí pegou final do segundo grau, mais ou menos, né? Já queria empreender Já ali, queria empreender, achar alguma coisa. Já estava olhando. No fundo, eu sentia que eu tinha vontade de fazer algo diferente, ainda não sabia exatamente o que era, né? Aí passei em engenharia elétrica, fiz 2 anos de engenharia elétrica, estava estagiando numa empresa, né? Ia ser efetivado e eu detestava aquilo, sabe, sério. Eu não conseguia, não tinha estímulo, né? Um dia de manhã, meio inexplicável, assim, domingo de manhã, meu pai me acorda e diz, pá, vamos dar uma volta. Eu saio com ele, paro na frente de uma banca de revista, né? E compro uma revista que falava de computadores, né? Ainda tinha uma reserva de mercado. E começava a falar dos microcomputadores, né? Aí eu compro a revista, levo para casa, devoro no domingo a revista, na segunda me inscrevo num curso do Senac, um curso de lógica de programação, sem falar para ninguém. Aí me inscrevo no segundo de programação. Aí, né, no final do primeiro mês eu estava fazendo um negócio que foi uma loucura. Eu cancelei a faculdade de engenharia elétrica entrando no terceiro ano, sem falar com ninguém. Nossa, seus pais não devem pedir ter demissão, felizes. Pedi demissão do emprego que eu estava, né? O Luiz, que era o dono da empresa, dizendo que eu ia ser efetivado, tudo, né? E aí eu cheguei de noite em casa, né? Só estava meu pai, peguei meu pai e disse, olha, pai, eu quero ter algumas coisas para te contar. Pedi demissão. Ele, como assim pediu demissão? Pedi demissão. Segunda coisa que eu quero te contar é que eu cancelei a faculdade, eu não tranquei, eu cancelei. E meu pai disse, não, parei, que tu tá brincando comigo, né? E aí eu disse para ele, disse assim, agora eu vou te dizer o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer vestibular de novo, né? Vou fazer para administração com análise de sistemas. E, no fundo, assim, eu não sabia se meu caminho estava certo ou errado, né? Eu só sabia que no caminho que eu estava da engenharia não era ali, que eu ia me realizar não era ali. E o meu pai entendeu o negócio. Ele entendeu exatamente que tinha essa necessidade de buscar algo diferente, né? Porque sentia que eu realmente não estava bem onde eu estava. Minha mãe ficou louca, né? Ficou completamente louca, né? Então, assim, ela tentou de tudo que era jeito persuadir a voltar, não teve escolha. Então, entrei na análise de sistemas, né? A minha preocupação foi começar a estagiar de cara. Eu tinha 23 anos, começo a estagiar de cara, para ver se era exatamente isso que eu ia gostar ou não, né? E com 24 anos com 23 anos eu entrei numa consultoria, e aí eu tive oportunidade nessa consultoria de acompanhar a dona da consultoria, né? E o meu papel era resolver problemas, né? Então todos aqueles problemas que tinham, né, ela passava para mim e eu conseguia resolver. No final, com 24 anos, 1990, plano Collor, né, tirou o dinheiro do mercado, que foi uma loucura. Essa consultoria passou por uma dificuldade, né?
E aí, o estímulo foi o quê? O estímulo foi, atendia 2 clientes, saí, abri minha própria empresa, né, junto com mais 2 sócios na época, e a gente dá continuidade nesses contratos. Assim começa a Meta. E você já, então, com esse nome, Com Meta. esse nome de Meta. Então, em 1990, começa a empresa com o nome de Meta. E 2 sócios. 2 sócios. É uma loucura, assim, porque, no fundo, né, era uma coisa nova, né? Então, assim, um novo tipo, uma nova forma de encarar, uma nova forma de enxergar. O nome Meta veio exatamente como um desafio a nós mesmos de continuamente estar se renovando, se reinventando continuamente, né? Veio daí o nome Meta. E a minha percepção é que aquele momento era um momento interessante. Eu estava enxergando, né, a questão do plano Collor e coisa como, no fundo, como uma oportunidade. O que eu percebi? Né? Eu percebi que tem uma reserva de mercado. Essa reserva de mercado ela não vai durar muito, até mesmo porque o Collor já vinha com esse discurso, né, de acabar com a reserva de mercado. E naquela época da reserva de mercado, basicamente quem tinha computadores eram as grandes empresas, as grandes organizações. Ou era multinacional, era empresa do governo, ou eram as maiores empresas nacionais. E a minha percepção era o quê, né? Com a questão da competitividade que estava entrando no Brasil e as mudanças que estavam acontecendo, né, os computadores e a tecnologia entram muito forte nas empresas grandes, mas que ainda não tinham se informatizado. Assim a gente começa fazendo projetos de consultoria de informatização e a parte de desenvolvimento de sistemas. E isso é uma boa parte do que vocês fazem até hoje. Uhum. Assim, uma constatação, né, que é legal é o seguinte, né? O mesmo comportamento que eu tinha como estagiário nessa consultoria é o comportamento que eu tinha como empresário. Ou seja, a gente não muda porque um cargo muda, porque uma posição muda, né? A gente é aquilo que a gente realmente é, né? A nossa essência, né? Então, a gente abre a empresa, inicialmente com 2 clientes, né? Um cliente que era uma indústria de calçados, né? Que já atendia naquela época, dá continuidade. Começa a atender um consultório dentário, que era uma empresa pequena. Mas a gente descobre muito cedo, né, que o nosso negócio é trabalhar com empresas médias e empresas grandes. Né? Que a gente sabia trabalhar melhor com esse perfil, né? Terceiro cliente é a Pirelli de São Paulo. Né? Então, assim, ou seja, a Pirelli de São Paulo foi muito legal. A gente ganhou um projeto de informatização da pista de provas da Pirelli de São Paulo. Isso depois acaba indo para a Itália, acaba sendo escolhido, né, como principal sistema para fazer a informatização em tempo real, a telemetria de pista das Pirellis. Né? Então, tu tem uma empresa com 3 sócios, que é numa garagem em Porto Alegre, né? Uma garagem que só cabiam 2 pessoas, com um computador emprestado e outro computador nosso próprio, né? Trabalhando com a Pirelli do Brasil e depois com a Pirelli da Itália. Né? E essa conquista da Pirelli foi a virada de chave de vocês para começar a chegar nas grandes empresas? A virada de chave foi exatamente essa conquista, né? Porque ela abriu realmente, ela abriu espaço para nós, né? Pô, tu tem uma empresa que já nasce com uma Pirelli, né? Ou seja, logo em seguida já conquista uma Pirelli, que tem uma das maiores indústrias de calçados no Rio Grande do Sul da época, né? Então, assim, a gente começou a ter realmente nomes significativos. E aí uma preocupação muito grande com o atendimento, com a qualidade do trabalho, atendimento, proximidade com o cliente, né? Então, o cliente começou a nos vender, começou a nos indicar e continuou recomprando, né? No final de 3 meses, né, um sócio sai, né? A perspectiva dele é que ele gostaria de fazer uma outra coisa. Eu convido um colega meu de faculdade, que é o Cláudio Carrara, que era meu colega de faculdade, para vir. O Cláudio tinha a empresa dele também, tinha um cliente, então ele vem, traz um computador a mais, traz um cliente a mais e a gente é sócio até hoje. Né? Então são 34 anos de sociedade, né? E como que você conseguiu esse primeiro cliente? Porque eu acho que esse é a parte mais difícil, né? É você conseguir conquistar o primeiro. No fundo, assim, foi uma preocupação, né, que a gente sempre teve de entender quem é essa pessoa que está sentada na nossa frente, sabe? Por que esse projeto é importante? Qual é o resultado? Qual é a expectativa do resultado? Por que a empresa está investindo nisso, né? Essa é muito mais do que desenvolver um sistema, né? Porque a gente descobriu ao longo desses 34 anos que o que a gente entrega é crescimento. No fundo, o que o cliente vem, quando ele vem falar com a gente, quando ele vem nos procurar, ele está procurando exatamente desenvolver
alguma coisa que é importante para a estratégia dele, é uma nova oportunidade de monetização, é um desenvolvimento de um novo produto, ele está se preparando para um processo de expansão da empresa, ele quer aumentar a rentabilidade do negócio, no fundo ele está buscando crescimento. Né? E a oportunidade que a gente tem é exatamente de fazer com que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, ou seja a empresa, seja o responsável pelo serviço que nós vamos prestar, eles tenham a oportunidade de crescer. Né? Automaticamente a gente cresce junto. Foi isso que a gente sempre fez. Então, hoje o negócio de vocês é ajudar essas empresas nesse desenvolvimento, nessa aproximação com a tecnologia. Exatamente. Aí a gente veio, né? Então, assim, a gente começa no Rio Grande do Sul, a gente fica muito feliz porque naquela época 95% das empresas quebravam no final do primeiro ano, das empresas de tecnologia. A gente chega no final do primeiro ano, estoura foguete porque a gente está vivo, a empresa está bem, né? A gente realmente continua evoluindo o negócio, continua crescendo, começa a conquistar clientes cada vez maiores, né? Sempre com tecnologia de ponta. Então, a gente, além de fazer telemetria da Pirelli, a gente importa ferramentas para fazer desenvolvimento na época para o Windows, que era um negócio que recente tinha sido lançado nos Estados Unidos. Então, a gente sempre estava trabalhando com tecnologia de ponta, né? E isso faz com que a gente crie uma reputação exatamente de uma empresa de alta qualidade, de atendimento diferenciado, qualidade e entrega, né? Então, começa a conquistar clientes indústrias petroquímicas, siderurgia, ou seja, a gente começa a entrar muito forte. Abre uma operação, na sequência, abre uma operação no Paraná, né? Sempre a partir da linha de frente, ou seja, de visitar o cliente, levantar a oportunidade, começar a trabalhar junto com o cliente, modelar. E sempre customizado. Sempre customizado. Né? Sempre individualizando cada cliente, a realidade de cada empresa. Né? Por que isso aqui é importante para a empresa? Onde é que vai gerar resultado para a empresa? Que tipo de resultado? Né? Um foco muito grande em cima disso. A gente começa com isso, com essa reputação, a gente começa a participar de outros processos, começa a realmente expandir o negócio. Em 95, né, eu venho a primeira vez para São Paulo, é um negócio fantástico, né? Aquele frio na barriga. O avião, na hora de aterrissar, né? A cidade não para depois que tu... Né? Ou seja, a sensação exatamente, efervescência de São Paulo. Né? E aí a gente veio para São Paulo. Na época não tinha dinheiro para ter um laptop, então veio com uma CPU debaixo do braço, uma lista de possíveis clientes. E em um mês sai daqui com 3 clientes novos, 3 clientes grandes, mercado financeiro. Né? Então, isso aí faz com que a gente alavanque o nosso negócio. Em 99, a gente tem o risco de um grande cliente nosso que trabalha junto com a gente, que ele estava trocando a tecnologia toda, né? E a gente se adianta para evitar que ele nos troque junto. Isso aí faz com que a gente se torne o principal parceiro desse cliente, que é uma das maiores empresas do segmento dele no mundo. E a gente começa a ir junto com esse cliente para outras regiões também, né? No meio da faculdade, negócio interessante, no meio da faculdade, né, análise de sistemas na PUC tinham 2 turmas, né? Tinha uma turma que praticamente a turma inteira trabalhava para nós, que eram os nossos colegas. Né? Então, a realidade, o que era? A gente trabalhava de manhã, de tarde, ia fazer aula de noite e voltava para trabalhar mais um pouco, né? Então, o negócio começou a crescer, a gente acabou contratando vários colegas e vários professores, né? Então, a gente estava no meio da faculdade, né? E acabou realmente levando boa parte de uma das turmas da análise de sistemas da PUC para trabalhar junto com a gente, né? E dessa garagem, então, com 3 Foi uma computadores, loucura. 1 computador, 2 computadores, estava a galera toda lá. Não, não, porque não cabia, né? Essa garagem cabiam 2 pessoas. Aí dessa garagem a gente foi para uma outra sede, uma sede engraçada, assim, porque tinha do lado uma oficina, era uma sede legal do lado de uma oficina. A gente não viu a oficina quando alugou, então cada vez que o cara pintava um carro na oficina, nós tínhamos que sair da sede porque não aguentava o cheiro de tinta, né? Então isso aí fez com que a gente crescesse, continuasse crescendo. Aí daqui a um pouco a gente estava num prédio com, acho que 6 salas ou 7 salas em 3 andares no prédio, né? Uma loucura, fazendo reunião dentro do elevador, fazia as reuniões dentro do elevador, né? Os clientes cada vez mais dentro da nossa sede, né, para conhecer, ver. Um dos clientes, a gente começa a crescer muito num dos clientes, e aí o vice-presidente, né, resolve vir conhecer quem é essa empresa, né, porque nunca ouvi falar deles, né? E a gente tinha acabado de se mudar.
Então a gente não tinha sala de reuniões ainda, não tinha mesa. Foi uma loucura, né? Então, assim, a gente foi para dentro da casa da minha mãe, tira a mesa da sala, leva a mesa para poder montar uma sala de reuniões, né? Para receber esse cliente. Para poder receber esse cliente, né? Então, assim, preparar a empresa para poder receber, né? O final das contas que a gente saiu, né, a gente aumentou mais ainda, o cliente gostou bastante, né? O serviço estava sendo muito bem feito. O cliente começou a recomendar era o vice-presidente, começou a recomendar que os diretores nos conhecessem também, os diretores começaram a conhecer, começaram a gostar, a testar. O cliente sempre testa, né? Ele larga as coisas mais difíceis para te fazer, né? E a gente acabou crescendo bastante, né? E essa é a história, no fundo, com praticamente todos os clientes. 2017, aí a gente vem crescendo, né? Então, Mas você devolveu a mesa para sua mãe? Devolvi a mesa. Foi muito engraçado o seguinte, né? Essa história depois eu fiquei sabendo anos depois, né? Meu pai chegou em casa, né? Meu pai chegou em casa e foi largar as coisas dele em cima da mesa. Só que a mesa não estava. E foi tão no piloto automático que ele largou e simplesmente foi parar no chão, né? Porque a mesa não estava lá, né? E depois tive que dar a explicação por que a mesa tinha sumido, né? Desapareceu só a mesa. As cadeiras você deixou? As cadeiras deixei. As cadeiras deixei porque as cadeiras eu tinha lá, faltava a mesa, né? Tá. Mas, no fundo, sempre essa questão, né? De tu entender bem o teu cliente, tu fazer a diferença e garantir que o compromisso que tu assumiu, tu vai entregar. Parece pouca coisa, mas não é. Não é. De jeito nenhum. E voltando um pouquinho lá atrás, assim, quando vocês começaram a primeira operação, como que vocês conseguiram um investimento para isso? Porque computadores eram bem caros também, né? Basicamente, o que a gente arrancou foi um computador que eu tinha ganho dos meus pais, um computador que o Cláudio tinha ganho dos pais dele e o terceiro computador que a gente alugou daquela empresa de consultoria onde eu comecei a trabalhar. Começaram assim? Começamos assim. Essa foi o investimento inicial. Esse foi o início. Naquela época era uma loucura, né? Só para a gente ter referência, né? Para ter uma ideia, né? Telefone fixo, né? Não existia telefone celular, ele demorava 5 anos e custava em torno de $5 mil, $3 mil, $4 mil mais ou menos. Né? Era o preço de uma casa, assim, de um carro. As pessoas botavam no imposto de renda, né? E mesmo que tu quisesse comprar, não era uma questão de dinheiro, tu não conseguia comprar. Então, nessa época, no início do negócio, eu usava o telefone da casa dos meus pais, né? Para largava a secretária eletrônica, né? Para pegar os recados, né? E aí 3 vezes ao dia eu ia lá para pegar os recados para fazer. É impressionante, né? Que a gente viveu isso no Brasil, né? E não há muito tempo, né? Né? Não faz tanto tempo, né? E a mesma coisa dos computadores, né? Então, assim, ainda tinha a reserva de mercado estava caindo, mas os PCs, né? Que eram caríssimos na época também. E vocês, então, saíram dessa garagem, foram para essa sede e hoje vocês estão... Qual é o tamanho da empresa? Hoje a gente tem 3 mil colaboradores em 350 cidades no mundo. 350? 350 cidades no mundo. Depois eu falo um pouquinho da pandemia. A gente hoje tem operação no Brasil, a gente tem no Rio Grande do Sul, tem 3 sedes no Rio Grande do Sul, tem em Santa Catarina, tem no Paraná, tem em São Paulo, tem no Rio. Né? E a gente tem clientes no Brasil inteiro, né? Então tem clientes que a gente atende a partir dessas sedes e tem clientes que a gente atende remotamente. Clientes em 8 países e sedes no Brasil, no Canadá e agora recentemente a gente tem nos Estados Unidos também. Né? O Canadá a gente abriu no meio da pandemia, né? Foi uma loucura, assim, a gente passou 1 ano fazendo o business plan da operação. 3 dias depois que a gente abriu a operação no Canadá, veio a pandemia, né? O Marcos Machado, que é o nosso principal executivo da América do Norte, tinha se mudado para lá com a família, me liga e diz, olha, fechou tudo por causa da pandemia. A gente já tinha a pandemia no radar, né? Mas fechou tudo por causa da pandemia. Eu disse, Marcos, faz o seguinte, ó, abre a tua gaveta, pega o business plan que a gente montou durante 1 ano aí, põe no lixo, porque vai começar o jogo todo de novo. E foi exatamente o que a gente fez, né? Ou seja, mudaram, todas as variáveis mudaram, a gente se preparou exatamente para a mudança, né? A gente, uma curiosidade, né? A gente, 2019, dezembro de 2019, nós estamos chegando de Xangai. Eu e meu sócio tinha ido a Xangai. Em dezembro de 2019. Lá pelo dia 15 de dezembro, mais ou menos, de 2019, nós estamos chegando de Xangai, né? Em Xangai não se fala, na China, né, a gente passou 8, 10 dias mais ou menos, não se falava nada de pandemia, não tinha informação nenhuma, né?
Mas tinha, logo em seguida, alguns amigos que estavam na Europa começaram a falar, principalmente na Itália, começaram a falar que algumas coisas estavam acontecendo. Isso aí já era janeiro, mais ou menos. E a gente, naquele momento, né, foi um momento interessante porque a gente estava num processo de expansão do nosso negócio. Então, a gente tinha feito um planejamento estratégico, a gente tinha feito todo um planejamento estratégico bem ambicioso, né? Dando continuidade, criando um novo ciclo de crescimento da empresa. A gente vinha de ter dobrado a empresa em 3 anos, né? Que era um grande desafio que nós lançamos para nós mesmos, e a gente conseguiu dobrar a empresa em 3 anos, e aí a gente tinha aberto um novo ciclo, que era dobrar de novo a empresa, né? Isso aí passava por abrir a operação internacional no Canadá, isso aí passava por lançar a Meta Ventures, né, que é um CVC nosso, passava por mudar todo o nosso mix de serviço, passava por dobrar a nossa sede no Rio Grande do Sul. No dia lá, em fevereiro, mais ou menos, a gente está em março, mais ou menos, a gente, no início de março, primeira semana de março, nós estamos fazendo reunião para aprovar um investimento que dobra a sede. Nós temos uma sede bem grande no Polo de Tecnologia de São Leopoldo, somos um dos fundadores do Polo, e a gente ia dobrar a sede. Aí a gente resolve esperar um pouquinho, porque estão lançando o Caldeira, vai começar a ter uma discussão sobre o Instituto Caldeira em Porto Alegre, né? A gente vai até o Caldeira para analisar lá. Uma semana depois a gente tem que fechar a sede de São Leopoldo por causa da pandemia, né? Em mais ou menos 2 dias, 3 dias nós tivemos que tirar, eu acho que 400 pessoas mais ou menos de dentro da sede, né, para botar de maneira remota naquela época, né, e ajudar clientes também que não estavam conseguindo, né. E como é que a gente enxergou esse negócio todo? A gente enxergou de um lado, né, a gente tem que entender primeiro o que está acontecendo, né, e então nos primeiros 15, 20 dias nós perdemos uns 30, 40 milhões mais ou menos de cancelamento de contrato. Foi muito engraçado porque a gente em março já estava batendo, né? Ou seja, estava fechando aquele ciclo de dobrar a empresa em 3 anos. Em março, a gente ia entregar muito antes o negócio. A gente perde 30, 40 milhões mais ou menos. Eu tiro foto do nosso e-budget, que é o sistema, né, que mostrava o resultado da empresa, tudo. E a gente sente, né? Mudou tudo. Vai começar tudo de novo, né? E aí, conversando com alguns amigos aqui de São Paulo, né, de maneira geral, todo mundo tirou o pé, né? Ou seja, porque ninguém sabia direito o que ia acontecer. E a gente começou a trabalhar junto aos clientes para entender a realidade de cada um dos clientes. E a gente entendeu que as realidades eram diferentes, tá? Ou seja, que mesmo sendo uma pandemia que pegou todo mundo, não pegou de maneira igual todo mundo. Então, a primeira coisa que nós tivemos foi uma preocupação muito grande em cuidar das nossas pessoas, sempre, né? Eu me lembro, teve um dia que eu falei com 100 e poucas pessoas, ligando individualmente para cada um para saber como é que ela estava, como é que estava a família, se estava bem, se tinha algum problema, alguma coisa, sabe? E o meu sócio fazendo a mesma coisa. No final de 2 meses, a gente já tinha recuperado aqueles 40 milhões que nós tínhamos perdido e chegou em junho, julho, a gente tinha batido a meta, tá? Porque a gente soube exatamente, de um lado, cuidar das nossas pessoas e, do outro lado, fazer com que a gente pudesse apoiar os nossos clientes num momento de uma crise muito séria que os negócios deles estão passando. Muitas empresas não estavam prontas exatamente para ter operações remotas, né? Eram empresas que trabalhavam de uma maneira presencial, totalmente 100% presencial. Né? E a gente teve essa capacidade de ajudar eles a fazer com que conseguissem operar fora das suas sedes, né? Isso levou a um momento de crescimento para vocês? Isso levou a uma explosão de crescimento. Para a gente ter uma ideia, era um negócio que mais ou menos por mês a gente contratava umas 10 pessoas, 20 pessoas por mês. Teve mês que a gente chegou a contratar 100 pessoas. Explodiu, ou seja, quando no meio de uma pandemia, né, se contratar 100 pessoas significa de maneira descentralizada, significa tu mudar todos os teus processos de onboarding, né, para receber essas pessoas, tu mudar a tua logística para entregar equipamento para essas pessoas, tu mudar o teu modelo de gerenciamento, né, de acompanhamento. Então, assim, a empresa, ela explodiu, né, nesse período. E ela já vinha de crescimentos sucessivos, né? Então, ela já vinha de um processo de crescimento muito significativo. E um crescimento onde a gente tinha revisto todo o nosso portfólio de serviço, né? Em 2017, a gente começa a entender que os nossos clientes estavam passando por um processo de transformação. Principalmente empresas de ponta estavam começando, 2016, 2017, estava começando a se falar de transformação digital, né? Então, a gente começa a perceber que esses clientes estavam vendo coisas que a gente não estava enxergando ainda.
né? E alguns desses clientes a gente começa a ajudar eles a fazer o processo de transformação digital deles, né? E a gente entende, né, que isso era uma coisa que ia impactar o nosso negócio, que era uma oportunidade de um lado. Então, 2017, 18, 19, a gente cresce muito com essa questão da transformação digital, levando a transformação digital para empresas. A gente percebe que existem, naquela época, 4 públicos. Assim, né? Existe um público que, que eram empresas tradicionais e que não acreditavam que o seu negócio fosse ser ameaçado pela transformação. Um outro público que estava fazendo a transformação não porque ele acreditasse, mas porque alguém obrigou ele a fazer, o presidente do conselho, o presidente da empresa. O terceiro que eram empresas que se deram conta que realmente tinha uma transformação acontecendo, ou seja, o cliente já estava comprando de uma forma diferente, existiam concorrentes que estavam completamente fora do jogo que voltaram, existiam empresas de outro segmento que estavam começando a concorrer, e essas empresas, que muitas vezes eram líderes no seu segmento, elas se deram conta que tinham uma oportunidade. Ou eles pegavam isso aqui e eles puxavam a transformação do seu segmento, ou eles iam ter que sair correndo depois que alguém fizesse. E tinha um quarto tipo de empresa que a gente mapeou, que eram os nativos digitais, o cara que já nasceu digitalmente. E esse cara era um outro problema. Esse cara não era o problema de ser digital ou não ser digital. Era o problema de fazer a tese dele funcionar. Ou seja, aquilo que ele nasceu com o discurso digital tinha que funcionar, né? E aqui a gente explodiu com isso. A gente começou a fazer processos de transformação em clientes. Em grandes clientes, né? Grandes clientes, realmente grandes clientes. Em 2018, a gente monta o nosso conselho consultivo. A gente convida 2 executivos de mercado bem renomados, um da área financeira e de aquisições, um outro na área comercial e de serviço. Eles, no final de 2018, dizem, cara, o negócio de vocês está maravilhoso, a empresa está explodindo, está tudo bem, mas o que vai acontecer com o negócio de vocês? 2019 a gente viaja o mundo, né? A gente vai para o Canadá, vai para os Estados Unidos, vai para a Alemanha, vai para Israel, vai para a China para ver o que estava acontecendo. Aí vocês têm que pensar na transformação do setor de vocês, né? E aí, tu pegou exatamente esse é o ponto, né? Então, 2019, quando a gente faz isso, a gente vê o seguinte, ó, tudo aquilo que a gente está vivendo ao fazer o nosso cliente se transformar vai acontecer no nosso segmento. E ali a gente tinha 2 escolhas. Uma escolha é fechar os olhos e dizer, cara, esquece aquele primeiro perfil de empresa, né, que é a empresa tradicional que acredita que nunca vai acontecer com o seu segmento. A história da Kodak, né? Que inventou o filme exatamente, e não quis enxergar que tinha uma transformação. Ou o outro lado desse negócio, uma Apple. Eu vou puxar esse processo de transformação. E ali a gente encaixa o planejamento estratégico e no planejamento mostra exatamente isso. No planejamento a gente tira uma grande radiografia. Essa radiografia mostra com fatos e dados essa transformação que está acontecendo. A gente conversa com empresas em outros países do mundo para entender um pouco mais a realidade de quem já estava mais adiantado com esse negócio. E eu e meu sócio, junto com um grupo de executivos, né, em torno de 20 executivos, a gente chegou a uma conclusão. É inexorável puxar o processo de transformação. E ali a gente começa com um desafio para nós mesmos, né? Reinventar o nosso negócio. Mas reinventar o negócio é muito... Eu não estou falando de tecnologia, estou falando de modelo de gestão, estrutura organizacional, quebrar silos, desenvolver plataformas, mudar todo o mix. Segunda vez que tu muda todo o mix de serviço de novo, tá? Atrair pessoas, promover pessoas, tá? Então, assim, essa transformação começa em 2021. Essa transformação começa em 2021 com um horizonte de 4 anos. Tá? E a gente começa a ver que em 2021 assim, acontece uma loucura. Né? Em 2021, com pandemia, com tudo, a gente cresceu 73%. Uau! É uma loucura, assim. São números assim, muito grandes. Tá? Porque quando tu fala 73%, ele é um número bonito, mas significa tu reinventar todo o teu negócio. Porque é impossível tu crescer numa base, né? numa estrutura fixa. Mas isso já começa a mostrar o caminho que a gente estava fazendo. Começa a mostrar a oportunidade que a gente tinha. A gente, 2021, 2022, a gente começa... a gente sempre foi low profile. A gente não era uma empresa assim, de aparecer, nada disso. Né? Só que em 2021, 2022, né? Existe a CIT passa por um processo de abertura nos Estados Unidos, logo em seguida. Globan
um player global começa a crescer significativamente e a gente começa a ver que o que a gente estava fazendo era muito próximo com o que outras empresas fora do país já estavam fazendo também a sua jornada, né? De uma hora para outra, a gente começa a ser procurado pelos fundos de investimento, pelos bancos do mundo inteiro, né? Então, tu tem banco americano, tem banco inglês, os bancos brasileiros, né? Os fundos. E a gente está fazendo um processo muito legal, porque a gente estava fazendo um processo onde a gente estava conseguindo crescer faturamento e estava crescendo margem proporcionalmente superior ao faturamento. Então, a gente tinha fatos e dados para comprovar, né? Ou seja, tu tem uma consistência de uma empresa que é auditada desde 2007, tu tem estrutura, tu tem profissionalização da empresa, né? E ao mesmo tempo tu tem serviços totalmente diferentes, né? E o Citibank em 2022 ele apresentou, né, que eles estavam monitorando 100 empresas no mundo de tecnologia, a gente era a empresa que mais tinha crescido no mundo sem aquisições, né? E isso aí é um negócio bom, isso é um negócio ruim, né? O bom é porque tu vê que tu tá assim, a gente é uma empresa que nunca para comemorar muito, né? Não dá tempo quase, né? A gente acha que tu sempre pode melhorar, tu sempre pode evoluir, independente da posição onde tu tá, né? Então a gente, de um lado, né, a gente começou a ver, pô, o caminho está correto, né? Tem um monte de coisa para fazer, um monte para ajustar, um monte de coisa para ajustar, um monte de coisa para fazer, mas nós estamos no caminho correto. E a gente começa a acelerar mais ainda o nosso processo de transformação, né? Só que a transformação, à medida que tu vai fazendo esse processo de transformação, ela vai te exigindo cada vez mais, né? E aí aqui a gente começa a criar, a Meta Ventures começa a crescer, né? Então a gente hoje tem investimento em 9 startups. A gente são startups onde a gente tem participações diferentes nessas startups, né? Startups que a gente acredita no empreendedor e nas equipes, que a gente acredita nas teses deles, né? Não entrou só com dinheiro, a gente entra com mentoria, com estrutura, com uma série de coisas para apoiar, mas eles tocam esse negócio. E a gente começa a embarcar essas plataformas dentro do nosso próprio negócio. E aí aquela transformação que a gente vinha fazendo desde 2016 nos clientes, nós começamos a fazer dentro, né? Então a gente cria as nossas cadeias de valor, a gente cria as nossas Growth Unity, cria os nossos hubs, desenvolve um ecossistema de inovação. A nossa operação do Canadá começa a ser reconhecida pelo próprio governo canadense, começa a reconhecer a operação que a gente tem lá. Esse ano, agora, 2 semanas atrás, a gente foi incluído pelo governo nos hubs de inovação deles, né? Então é legal porque não é uma questão de eu querer, né? Eles nos incluíram pelo o que a gente está fazendo. A gente está levando produtos e serviços do Brasil para o Canadá e Estados Unidos e trazendo de lá para cá, né? E isso aí exige que a gente mude muito as características, né? Então muda o modelo que tu te relaciona com o teu cliente, muda a maneira que tu faz gestão dos teus profissionais, o nível de exigência é cada vez mais alto, né? Então esse é o caminho que a gente vem fazendo no nosso negócio. E qual que é o momento atual, assim, em termos de faturamento, e qual que é o plano para os próximos anos? Como então? a gente é capital fechado, é uma SA de capital fechado, eu não abro faturamento, né? Mas a gente está fazendo nosso tema de casa. Né? A gente está fazendo o tema, a gente é uma empresa de planejamento e execução muito forte. Então, aquele planejamento que a gente montou lá em 2021, a gente está executando ele. Provavelmente a gente não vai conseguir concluir até o final de 2024. Eu acho que vai 1 ano, talvez 2 anos para frente. Mas ele está sendo feito à risca, o planejamento. E o que a gente percebeu é que se a gente não fizesse essa transformação que a gente fez, eu não sei como é que a gente estaria no mercado hoje. Porque o cliente mudou, né? Os nossos clientes mudaram totalmente. Antigamente, tu tinha um comprador dentro da empresa, né? Tu te relacionava normalmente com o diretor de TI, com os gerentes e com a equipe de... Hoje tu te relaciona com o presidente, tu te relaciona com a diretora de pessoas, tu te relaciona com o diretor financeiro, tu te relaciona com o CTO, com múltiplos públicos, onde cada um compra de uma determinada forma e cada um compra coisas diferentes. E o que a gente desenvolveu foi essa capacidade de entrar desde a estratégia digital do cliente, ou seja, onde tu entra modelando a estratégia digital, passa pela parte de soluções digitais, onde tu faz a implantação desse negócio, por plataformas de gestão, melhoria de performance, a parte de inteligência artificial, dados, né? E traz novas tecnologias para trabalhar toda a parte de inovação do cliente, né? Então, hoje a gente consegue entrar dentro de um cliente e praticamente atender a empresa inteira,
né? E os planos de IPO, como é que estão? Os planos de IPO é um negócio interessante que eu aprendi ao longo desse período, né? Foi muito interessante essas conversas com os fundos de investimento e com as empresas, né? Então, assim, Vocês não receberam um investimento? Não, a gente não recebeu. Nós somos 2 sócios, né? O capital é 100% dos 2 sócios. A gente conversou com cerca de 20 fundos de investimento, né? Então teve fundo árabe, americano, inglês, brasileiro, né? Fundos diferentes com objetivos diferentes. O que a gente percebeu exatamente percebeu que tem fundos que são muito especialistas na área de tech, ou seja, a discussão era de igual para igual, ou seja, com profundidade. Tem fundos que são generalistas, né? Ou seja, eles aplicam em vários segmentos ao mesmo tempo, mesmo tendo especialistas para cada segmento, né? Mas o tipo de discussão é uma discussão um pouco diferente com cada um deles, né? O que a gente evoluiu muito com alguns desses fundos e foi aí que teve exatamente fechou o mercado no Brasil e logo em seguida fechou o mercado nos Estados Unidos e fechou no Brasil, né? Então estou falando de 2023 mais ou menos, ali final de 2022, início de 2023. A gente estava na reta final de negociação com 2 fundos, né? Um fundo brasileiro e um fundo internacional, e a gente resolveu segurar porque a gente disse o seguinte: olha, nós não precisamos de dinheiro nesse momento. O plano que a gente está realizando, a gente consegue fazer sozinho e a gente resolveu fazer isso, né? E focar no nosso negócio para acelerar o processo. Então, o que a gente enxerga hoje, tá? Depois de passar por não sei quantas reuniões, é o seguinte: primeira coisa é avaliar se tu realmente precisa fazer a abertura de capital. O que tu quer? Para que tu quer fazer a abertura? Tu precisa do dinheiro para o teu negócio, né? Como é que tu vai entregar mais valor para o teu cliente através dessa abertura de capital? Como é que tu vai entregar mais dinheiro para o acionista, né? Porque tu vai abrir o capital para os acionistas, né? Para a tua equipe, né? E qual vai ser o teu diferencial? Então a gente começou a olhar, a gente deu 2 passos para trás, né? Olhar de um lado, fazer essa pergunta para nós mesmos: será que eu preciso? E do outro lado olhar assim, com isso, né? O que eu perco, o que eu ganho? Qual é a liberdade que eu tenho hoje? Qual é a liberdade que eu vou ter abrindo capital? Então a gente hoje está no meio dessa discussão, né? E o que é legal é isso, que a gente está fazendo todo o nosso sistema de casa, independente do caminho que a gente vai fazer, para ter a liberdade de poder escolher qual é o caminho que a gente quer. Né? Agora, você falou de 2021 aí. 2021 foi um ano também que teve uma mudança lá fora que impactou muito vocês aqui no Brasil, né? Que o Facebook mudou de nome para Meta. Assim, ó, tu não imagina o que é, né? Eu estou fazendo uma reunião de manhã e o meu WhatsApp começa plim, 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 né? Primeiro, um pouquinho antes disso, a gente estava tentando comprar o nome nos Estados Unidos, tá? A nossa CMO estava adiantada na negociação, bem adiantada, né? E simplesmente o cara sumiu, né? Desapareceu o cara, né? O dono da marca desapareceu. E a gente estava acompanhando, né? A gente tinha ouvido falar que o Facebook estava olhando nomes, mas nunca, em hipótese nenhuma, como é que o Facebook vai comprar a nossa marca? Impossível, né? O nosso nome, impossível. Aí volta para aquela reunião, fazendo reunião, né? E não para o WhatsApp, né? Eu resolvi ir ao banheiro, quer dizer, pegar o telefone e sair para ver o que estava acontecendo, porque eu disse, puta, caiu o mundo, né? Alguma coisa está acontecendo, né? E aí, quando eu começo a ler, o Facebook trocou o nome e foi para a Meta, né? Pai, ligo para o meu sócio e disse, cara, Cláudio, né? Tu já viu isso aqui, Cláudio? Ele disse, não, ainda não vi. Eu disse, então, olha essas mensagens que eu estou te mandando aqui. Aí o Cláudio me liga e disse assim, isso aqui é brincadeira, né? Tu tá de gozação comigo. Eu disse, não estou de gozação. Bom, aí a gente faz um comitê nosso para ver o que está acontecendo, né? E a nossa perspectiva é que talvez fosse muito parecido com o alfabeto, né, do Google, né? Ou seja, de repente eles estão trocando o nome para ter uma holding, não operadora, né, uma holding, e vão manter o nome Facebook, né? E aí depois a gente descobriu na sequência, né, a situação toda que o Facebook estava passando nos Estados Unidos, que era uma crise de credibilidade, né? Ou seja, ele estava sendo questionado, foi chamado para dar explicação no Congresso, né? Ou seja, todas aquelas informações, vazamentos de informação, a questão da eleição do Trump, uma série de coisas, né? E aí a gente entendeu que não, que eles provavelmente iam operar com essa marca, né? No início a gente resolveu esperar um pouco para ver o que ia acontecer, até que chegou ao momento atual. Para a gente ter uma ideia,
hoje, né, eu fui ver hoje de manhã, tem 258 processos que nós estamos respondendo por causa deles. Nenhum processo é nosso. Né? Isso tem um custo muito alto para vocês. Isso tem imagino, um custo, né? de credibilidade, né? Porque a primeira coisa é provar que não é tu. Tem o nosso escritório de advocacia, segundo a nossa advocacia interna aumentou, cresceu. Tiveram nossos que contratar mais escritórios gente, de advocacia aumentaram, né? Tu tem o marketing constantemente tendo que ajudar nessa questão, né? Então chegou um momento que a gente disse o seguinte, ó, não dá. Para completar tudo isso aqui, a gente tem uma empresa que não está respeitando a lei brasileira, né? Porque não tem discussão. O nome é nossa propriedade, está registrado no NPI, né? E a gente nasceu bem antes que eles, né? Então, nesse momento aqui, a gente começa a ter um outro tipo de atitude junto com eles, né? Que é exatamente acionar na justiça para ver exatamente encaminhamento desse processo. Está na justiça, está andando. E vocês também são acionados judicialmente para, por exemplo, questões relacionadas ao próprio WhatsApp, né? Quando tem alguma questão ali associada. A plataforma inteira, né? Então, qualquer tipo de situação que aconteça com uma das empresas deles, a gente é acionado. Né? E aí a gente é acionado em todas as instâncias, né? Então já teve Supremo, já teve Tribunal de Justiça, já teve órgão do consumidor, já teve Ministério da Justiça, sabe? O que tu imaginar, tem para todos os gostos. Que dor de cabeça, hein? É complicado. Porque isso aqui tira o foco, né? Tu perde tempo, né? Então, assim, uma série de coisas. Eles andaram despedindo um monte de gente, né? A gente tem sede no Caldeira, no Rio Grande do Sul. Aí teve que escutar por que a gente estava despedindo, né? Não era a gente, eram eles que estavam despedindo em outro lugar. Nossa antiga CMO na Espanha lá quase foi agredida por uma pessoa, porque a pessoa tinha problemas com o Facebook, viu a mochila dela Meta e, sabe... Teve uma situação bem, bem crítica. Então, tem gente indo na nossa sede, né? Mas, ok, isso vai se resolver, né? É uma questão, não precisava ter, né? Eu imagino que uma pessoa, quando vai trocar o nome da sua empresa, ele vai pesquisar os seus principais mercados, e o Brasil é um dos principais mercados deles, né? Então, vários clientes nossos já trocaram nome, já criaram produtos novos, criaram empresas novas, né? E existe uma maneira de como fazer esse negócio. E vocês pensam em trocar o nome de vocês? Não. O nome é nosso. Né? Registrado. Não, e além de ser registrado e ser nosso, né? Na realidade, dentro da Meta, dentro da nossa empresa, né? O nome é bem mais do que um nome, né? É uma maneira de ser, é uma maneira de trabalhar, né? Tem a ver com aquilo que eu te falei lá no início, né? Ou seja, uma empresa que se desafia constantemente, que põe objetivos, né? Ou seja, que trabalha muito forte a questão da meta, né? E para você, Telmo, nessa história toda que a gente contou aqui, resumidamente, 34 anos, né, de empresa. Exatamente. Qual que foi o momento mais difícil? Eu acho que tiveram vários momentos difíceis, sabe? Assim, né? Teve um momento do início, né? Será que a gente vai sobreviver? Teve um empréstimo que a gente tirou, né? Eu me lembro minha mãe e a mãe do Cláudio servindo de avalista, né? Então a gente está numa agência do Banco do Brasil, eles vão ser avalistas, a gente vai tirar empréstimo para fazer uma atualização tecnológica que nós precisávamos. Eu me lembro da minha mãe dizendo, olha, tá tudo certo, mas tu paga esse negócio, né? E eu dizendo para ela, tu não te preocupa, eu vou pagar, e aquilo me motivou. Teve um momento, né? Teve momentos assim de, será que a gente está no caminho certo? Então, no fundo, assim, a jornada ela não é uma reta, né? Ela é realmente, tu aponta numa direção e tu vai tomando decisões diariamente, e diariamente tu vai vendo se tu está no caminho certo. Teve a substituição a compra da participação de um sócio, né? A empresa, um sócio que estava com a gente há 20 anos, né? Então a gente chega à conclusão num determinado momento que os caminhos são outros, né? E não tem certo e errado, são objetivos diferentes. A gente é amigo até hoje. Em 3 meses a gente faz essa aquisição. Para fazer a aquisição a gente tira empréstimo em euro, o euro explode, né? Na época o euro explode. E a gente se olha e diz, vamos resolver como? Nós temos que ter contratos em euro, e a gente consegue contratos em euro e faz o hedge natural, né?
Então, assim, é uma sucessão, sabe? E é uma sucessão contínua, né? E essa sucessão contínua que a gente faz, eu acho que o que nos faz forte é que tu tem um grupo muito bem fechado, sabe? A coisa que eu digo, que eu aprendi, né, ao longo desses 34 anos, e que se eu posso deixar uma mensagem é o seguinte, ó, tu só domina o teu negócio, os fatores internos do teu negócio. Primeiro tu, depois as pessoas que estão junto contigo e as variáveis do teu negócio. Quanto mais tu dominar isso, mais o que é crise para os outros vai ser oportunidade para ti. Foi isso que a gente fez ao longo desses 34 anos. Então, assim, nosso comitê executivo, puta, a gente tem gente, assim, sabe, que está com a gente há 14 anos, tem gente que está menos tempo, mas parece que está muito tempo junto com a gente, sabe? As pessoas estão fechadas, é o mesmo objetivo, a gente está na mesma direção, né? Sócio, Cláudio, há 34 anos, cara, é um gênio, é brilhante, né? Assim, tem características fantásticas, né? Um comercial formado dentro de casa, Roberto, Marcos, a Viviane na parte de pessoas, a Simone, quer dizer, são pessoas assim que realmente estão fazendo a diferença no negócio, né? Então eu acho que tudo isso faz com que a solidão seja menor, né? Que a solidão seja menor. Não quer dizer que os desafios não existam, né? Que não quer dizer que não seja difícil. É difícil, mas recompensa, sabe? Cada vez que tu vê que tu tá gerando, que tu tá crescendo, que as pessoas que estão contigo estão crescendo, que tu tá gerando resultado para o cliente, sabe? E tem duas pessoas que me acompanham, assim, que são muito importantes para mim também, tá? A Nick, minha mulher, ela abriu a empresa dela de gestão de crise, gestão de reputação, então tá explodindo, né? Porque gestão de crise, gestão de reputação hoje em dia... É só o que tem, né? É só o que tem, né? Então, assim, é uma pessoa muito especial porque ela tem essa batida, né? Então, ela entende exatamente esse mundo que a gente está envolvido. E o meu filho Arthur, meu filho mora nos Estados Unidos há 15 anos, né? Então, assim, eu me separei, era para passar 2 anos e não voltou mais aos Estados Unidos, né? E eu estava vendo a última vez, né? A última vez que eu fui renovar o visto, né? Eu fui 72 vezes para os Estados Unidos nos últimos anos, quer dizer, então... Uau. Ele mora lá, mas a gente é muito próximo, né? E ele está fazendo a vida dele, está fazendo o caminho dele. Então, no fundo, a gente é um todo, né? Eu sou o cara que trabalha 20 horas por dia, sou dedicado, mas eu sou o cara que tem a família, que tem, sabe, que tem as minhas corridas, que nem eu falei no início, que tem cada momento, né? Eu acho que isso é fundamental pra gente. E você falou de algumas coisas aí que são importantes, né, que são fundamentais. Que conselho que você daria, então, para quem está começando ou para o jovem Telmo lá na garagem dos pais, começando o seu negócio? Persistência, né? Estabelece o teu caminho, né? Vê se tu está disposto com esse caminho, né? Porque cada escolha que a gente tem, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Então estabelece qual é o teu caminho, o que tu quer, tá disposto a isso, sabe? E controla o tempo, porque o tempo é o bem que a gente é o bem mais precioso e mais rápido de todos, né? Então, assim, sabe? E sempre te desafia. Sempre dá para fazer melhor. Sempre dá para evoluir, sabe? Não existe limite, né? É uma coisa que eu falo muito dentro da empresa, sabe? Os limites são mentais, sabe? As metas, eu aprendi ao longo de 34 anos, né? Que quando a gente estipula uma meta, a primeiro lugar onde tu ganha ou perde a meta é na tua cabeça. Que é tu acreditar que é possível fazer ou tu não acreditar que é possível. Depois tu vai ver como é que tu vai fazer e depois tu vai fazer com que aquilo aconteça. Mas se tu não acredita, não adianta, entendeu? E se tu acredita, tu vai dar um jeito de fazer. Foi assim que a gente construiu a empresa. E Telmo, um assunto mais delicado, assim, que o momento que a gente está vivendo, que o estado do Rio Grande do Sul está vivendo, né? Vocês são de São Leopoldo, ali, região metropolitana. De Porto Alegre, né? A gente tem operação hoje em Porto Alegre, a gente tem operação em São Leopoldo, né? Então a gente é um dos fundadores do Caldeira, que é um instituto de inovação fantástico. A gente é um dos fundadores do Tecnocinos, que é um polo de tecnologia muito grande, onde está presente a SAP, está presente um monte de gente, e de um outro polo tecnológico no Recanto Maestro, no interior do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a gente tem em torno de 1.047 pessoas, mais ou menos, né? 87 pessoas perderam tudo, né? Tudo mesmo, assim, sabe? E cerca de 20 pessoas, mais ou menos, 23, 24 pessoas, mais ou menos, perderam parcialmente. Nós estávamos falando um pouquinho antes, é um negócio inexplicável, assim, tu tem mais de 90% dos municípios do Rio Grande do Sul afetados e de maneiras diferentes, né?
desde o 100% afetado até o outro que afetou um determinado bairro, né? Isso foi de uma hora para outra, né? Então foi um negócio até estranho, né? Eu estava em São Paulo, meu sócio estava em Porto Alegre, a gente fazendo reunião por vídeo, né? E ele dizendo que estava chovendo, né? Mas na minha cabeça estava chovendo normal, né? E aí quando eu vejo, não é chovendo normal, é 500 milímetros, por exemplo, num dia, né? E a gente começa a ver que isso tem uma repercussão muito grande no estado inteiro, né? Então a primeira coisa que a gente fez, a gente mapeou as nossas 1.047 pessoas. Individualmente a gente falou com cada uma delas, ou tentou localizar cada uma delas. Quando a gente descobriu que tinha gente que estava em abrigo, gente que tinha perdido tudo e coisa, a gente começou a ver, cara, o que nós vamos fazer, né? Porque o indivíduo faz a diferença, as empresas fazem diferença nesse momento, até pela velocidade de reação. E a gente trabalhou com as nossas lideranças, com 35 líderes da empresa, para trabalhar individualmente cada uma das pessoas. E a gente começou a mapear onde estava a pessoa, qual era o nível de problema que cada um tinha. A gente fez o mesmo trabalho para os nossos clientes, então a gente viu exatamente quem eram os clientes que estavam afetados e que a gente podia ajudar. A gente viu empresas que não eram nossos clientes e que a gente podia apoiar também, e a gente fez exatamente isso. Nós criamos um fundo interno, coisas que a gente não fala muito, né? Mas a gente criou um fundo interno para ajudar, né? Então, doação pessoa física Telmo, pessoa física Cláudio, doação dos diretores e de quem quisesse doar. Com isso, a gente estabeleceu critérios, fez a distribuição para essas pessoas que perderam tudo. A gente liberou, né, as pessoas durante quase um mês, né, de trabalhar para quem não conseguia trabalhar. A gente, com um cliente nosso, né, que é o CEO, que é o Neco da Posto Sim, ele criou kits para Posto Sim. A gente trabalhou com essa mesma ideia, criando kits nossos para dar. E aí a gente conseguiu amenizar um pouco dessa situação, né? Os nossos voluntários estão ajudando na limpeza das casas também, né? E fora isso, a gente ajudou as comunidades do entorno, do em volta, né? Então, assim, o que é muito legal, que assim, é um negócio que me arrepia, né? O Brasil inteiro se deu conta e está ajudando o Rio Grande do Sul. Então, assim, é um negócio fantástico, realmente fantástico, sabe? Tem gente do Brasil inteiro ajudando. E o negócio é muito sério, porque não é a questão física, tu resolve. Para mim, o problema é a parte emocional, sabe? De uma hora para outra, tu perder tudo que tu tem. De uma hora para outra, tu não saber se tu vai chegar em casa e a tua casa vai estar ali. A reação das pessoas, ela não vem no momento zero, ela vai vir ao longo do tempo. Então, é uma preocupação que a gente tem e que a gente está monitorando as pessoas. O outro lado disso, assim, que eu tenho certeza que o gaúcho e o Brasil, né, o brasileiro e o gaúcho, eles vão refazer o Rio Grande do Sul de uma maneira diferente de como ele era. Não adianta fazer a mesma coisa de novo, vai ter problema de novo, né? Então vai ter que reinventar. Isso vai nos ajudar a passar uma nova consciência para o Brasil inteiro, eu acho. E vocês são especialistas em reinvenção também, né? Então, acho que vão ajudar ali as empresas que precisam desse apoio, né? E a gente está trabalhando, a gente está muito próximo aos comitês de crise, né? A gente realmente tem uma atuação muito forte, né? Dentro da comunidade toda. Muito legal, Telmo. E, bom, estamos aqui chegando no finalmente, né? Queria saber se tem algum livro, ou filme, ou um podcast que você indica. Tem. Na realidade, assim, tem um livro, tá? Que foi um livro de Jim Collins, né? Feitas para Vencer. Ah, sim. Esse livro é um livro de cabeceira, tá? Esse livro foi um livro que nos ajudou lá em 2015, né? Quando a gente começou a fazer todo um processo de mexida dentro da empresa. Em 2016, nos ajudou em 2017 no processo de identificar que realmente precisava fazer uma reorganização societária. Ele nos ajudou a mudar a maneira como a gente enxergava o nosso negócio, né? Ele nos ajudou a posicionar todo o nosso processo de liderança de uma outra forma. É um livro que tem muito tempo, sim, mas ele continua atual, muito atual. Porque ele fala da essência do negócio, ele fala de liderança, ele fala da maneira como as empresas encontram o seu motor, né? Ou seja, ele é um livro realmente fantástico. Tem um outro livro que é mais recente também, que é de um dos fundadores do Waze, né? Apaixone-se pelo problema, né? Tive a oportunidade de conhecer ele, tem um livro autografado, é fantástico. Então ele fala sobre toda a questão da criação do Waze, né?
fala da situação de Israel naquele contexto de inovação, fala da negociação com o Google, ou seja, ele é um pós-graduação, então assim, é um livro fantástico. Podcast não tem para ninguém, né? Então, o nosso, é o é de do Zero ao vocês, Topo. então não tem para ninguém. E o que é muito legal ali, que tu tem todos os segmentos representados, com perfis de lideranças totalmente diferentes, então a gente tem vários concorrentes que eu respeito muito que estão ali, tem vários clientes e amigos que estão, né? E tu vê que as histórias muitas vezes são histórias, segmentos diferentes, pessoas diferentes, mas alguns pontos são bem em comum, né? Pois é. Bom, depois desse elogio, dessa lição aí, então só me resta agradecer. Muito obrigada pela conversa. Muito obrigado pela atenção e pela disponibilidade de vocês de receber a gente. Obrigada. E você que está nos assistindo por aí, pelo YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito e clicar no sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo. Se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcast, você pode seguir a gente por aí também. Esse aqui é o Do Zero ao Topo, uma produção do InfoMoney. A captação de áudio e som desse episódio foi feita pela Mariana Shimojo. A produção é do Mitchell Diniz. Eu sou a Mariana Amaro e a edição do episódio é do Lion Fidel. Até a próxima história.